Olá, pessoal! Vamos agora continuar o finalzinho da nossa aula 3 da semana PAC sem cabine. Tivemos um probleminha no áudio, ficou mudo, né? O final da aula anterior. Então, a gente precisou regravar essa parte final da aula, tá? Então, vamos lá, vamos dar continuidade para vocês não ficarem sem o conteúdo. Vou compartilhar aqui minha tela para a gente voltar a falar sobre algumas estratégias de intervenção do processamento auditivo sem cabine, tá? Então, aqui eu já tinha mostrado na aula anterior para vocês algumas sugestões de treinamento auditivo, né? Como o jogo do Simon, as caixas de som estéreo, a venda, né? Para fazer o trabalho sem o apoio do estímulo visual, as faixas de áudio, né, do Audacity, que a gente pode utilizar em campo ou com fones também, porque aí a gente pode personalizar o próprio jogo para o paciente, né? Fazer um jogo do que o paciente gosta. Então, se o meu paciente, eu dei até o exemplo, né, na última aula, se o meu paciente gosta de Patrulha Canina, então eu vou pegar os áudios dos personagens do Patrulha Canina para trabalhar, criar no Audacity uma relação sinal ruído -15, por exemplo, né? Separar os canais ali da fala de cada personagem. Então, ele vai ouvir o Rubble na orelha direita, e aí ele vai ouvir o Chase na orelha esquerda. Ele tem que dizer qual lado que ele escutou a voz do Chase, por exemplo, né? Então, eu consigo personalizar tudo isso no Audacity. Então, isso é bem bacana, porque a gente consegue tornar a terapia mais personalizada para o paciente, né? E mais motivadora, dá até para a gente preparar alguns áudios e passar como atividade de casa, né? Isso também ajuda bastante. Então, sabendo mexer ali no Audacity, né? No início é um pouquinho complicadinho de mexer, mas com o tempo vocês vão pegando prática, né? Fazendo o curso do Audacity, tudo vocês vão se familiarizando melhor, tá? E o bom é que ele é um programa gratuito, então a gente pode fazer, criar aí quantos recursos a gente quiser, né? No Audacity. Adivinhas, né? Os jogos Fique Esperto, acho que eu já falei já na aula anterior essa parte. Então, se vocês tiverem interesse, entra lá no Instagram, né? Da @jogos Fique Esperto, ou jogos.fique esperto, se eu não me engano, para que vocês possam acessar lá esse material, tá? E também o Escutando, né? Os CDs da coleção Escutando, da Sandra Machado, que vocês podem adquirir também no site escutandoencia.com.br, se eu não me engano, tá ok? Então, tem aí inúmeras variedades, a gente só tem que saber qual momento a gente vai utilizar cada material, tá? Então, esse vídeo aqui eu já tinha passado na aula 3, né? Estava com som ainda nessa parte. Então, vamos para o próximo vídeo, que esse eu também já tinha passado, né? Sugestão de atividade em campo, com uma tarefa até do CD Escutando. E aqui a gente estava olhando, se eu não me engano, na hora que parou o som, foi justamente quando a gente estava falando do jogo do Pedro, né? O jogo do Pedro, na Casa Mal Assombrada, ele é todo voltado para habilidades auditivas. A gente tem, assim, várias coleções aí do jogo do Pedro, né? Que a CTS Informática disponibiliza, vocês podem comprar, adquirir o jogo com eles. E cada jogo do Pedro tem o foco em algumas questões, em algumas habilidades. Então, tem o Pedro voltado para a consciência fonológica, o Pedro voltado para processamento auditivo central, que é esse o Pedro na Casa Mal Assombrada. E aqui é um exemplo, né, de um paciente que eu fiz o teleatendimento e eu trouxe aqui para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona, tá? Então, assim, para não ter delay, a gente pode fazer da forma como eu falei, acho que na aula 2 eu tinha explicado isso, que eu peço para o paciente entrar na casa dele, no programa. O Pedro não tem como fazer isso, porque a gente que compra tem acesso no nosso próprio programa, né? No nosso próprio computador, fica instalado na nuvem do nosso computador. A não ser que eu dê a senha de acesso para o paciente ele acessar da casa dele, aí tem como fazer. Mas a gente é mais complicadinho, porque tem que ter uma licença para cada paciente, né, para utilizar na casa dele, enfim. Então, o ideal é a gente usar e compartilhar a tela com o paciente, né? Que no caso do teleatendimento. Se for no atendimento presencial, aí não tem problema, ele vai fazer ali no nosso computador, na nossa conta, no nosso login. Tá bom? Então, aqui, vou mostrar para vocês uma tarefa do Pedro, que ele tem que fazer discriminação
de padrões temporais. Então, ele vai ouvir o barulho de uma bica caindo, uma gota, né? E essa gota, ela tem várias frequências sonoras. Ele tem que achar qual é a gota que tem o mesmo som da primeira gota que ele ouviu, tá? Então, qual a bica que tem o mesmo som da bica de cima que estava caindo a gota que ele ouviu. Então, alguns sons da gota são mais graves e outros sons mais agudos. Então, ele tem que procurar ali, né, fazer essa discriminação do som e saber exatamente qual foi o primeiro som que ele ouviu. Então, ele tem que memorizar esse som e guardar na memória aquele som por um tempinho até que ele consiga buscar ali, né, o mesmo som que tem a mesma frequência do estímulo-alvo que ele escutou. Então, é bem bacana para discriminação, para memória de curto prazo, né, que tem que armazenar ali na memória uma informação que daqui a pouquinho ele vai utilizar, né, assim como a gente faz com número de telefone, por exemplo, né, um endereço que a gente armazena por um curto período e depois a gente tem que utilizar. Então, vamos olhar aqui o joguinho novamente, para que vocês possam ver o vídeo até o final, tá? Deixa eu até conferir aqui se foi compartilhado o áudio. Tá compartilhado o áudio, para não ter nenhum tipo de problema. Então, vamos lá. Onde devo ir? Pedro, use a chave para abrir o baú. Você vai ouvir vozes diferentes. Clique na foto que mais se parece com a voz. Praia. Não é esse não, peraí. Essa aqui era outra tarefa, tá? Vou dar uma pausa aqui para explicar melhor. Então, aqui, ó, é a casa mal assombrada e aqui tem os cômodos da casa mal assombrada. Cada cômodo dessa casa tem uma tarefa, com estímulos auditivos, né, voltados para a estimulação das habilidades auditivas para ele fazer. E é bem bacana, né, essa gamificação da CTS, porque eles colocam ali todos aqueles requisitos que eu falei antes, que tinha a questão da resposta do paciente, ali as estrelinhas, quantos pontos ele tem, quantos acertos ele vai tendo, né? Aí, conforme ele vai acertando, vai enchendo as garrafinhas. Então, ele tem ali um feedback positivo, até do personagem do Pedro mesmo, né? Que ele fica legal, yupi, yuhu, quer dizer, você acertou, foi muito bem, vamos continuar. Então, tem ali todo um incentivo para o paciente continuar jogando e avançando de fase. Então, é bem bacana, né? Eles usam realmente todo esse conceito de gamificação para preparar um jogo para ter estímulo para o paciente, né? Ter motivação para o paciente continuar jogando. E ele tem todo um objetivo, né? Porque o Pedro ele quer procurar o cachorrinho dele que saiu andando pela casa. E ele não sabe, ele entrou na casa mal assombrada e ele não sabe onde o cachorrinho está. Então, ele tem que passar as fases até que ele descubra em qual fase até que ele encontre o cachorrinho. Então, cada fase que ele vai passando, ele vai fazendo as tarefas ali de processamento auditivo, ele ganha um recurso, né? Então, ele ganha a coleira do Toby, ele ganha a lanterna para ajudar ele a procurar o Toby, né? Que é o cachorrinho. Então, ele vai ganhando ali benefícios conforme ele vai acertando o jogo. Então, é bem bacana. E a gente pode fazer ali um perfil para cada paciente, né, para o paciente, cada vez que ele voltar na sessão, quando você for utilizar de novo o jogo com ele na próxima sessão, você trabalhar outra habilidade e ele dá continuidade onde ele parou no jogo. Então é bem bacana e é bom porque ele é randômico também, né? Ele não fica repetindo toda hora o mesmo estímulo. Então não tem o risco do paciente gravar o estímulo, né? E depois ele ter que buscar, decorar, e aí ele vai fazer de novo, ele já sabe a ordem das respostas, né? Então, o bom de ser randômico é por isso, porque aí não tem como ele gravar as respostas. Cada vez que ele vai jogar de novo, ele vai fazer novamente a mesma etapa e vai responder em ordens diferentes, né? As perguntas vão cair em ordens aleatórias para ele ir respondendo. Então, não tem esse risco dele ter gravado as respostas do jogo e sempre marcar a mesma resposta, entendeu? Então, é bem bacana por isso. Então, vamos ver aqui o exemplo num teleatendimento de uma das partes da casa, que é a cozinha. Gabi, socorro! Que nada, estou aqui. O que devo fazer?
Você deve clicar na torneira que fez o mesmo barulho. Qual dessas três fez o mesmo barulho que a primeira de cima? Aí você vai clicar. Deixa eu liberar aqui para você. Agora, se quiser repetir. Qual dessas fez o mesmo barulho? Oba! Muito bem. Sim, Show de bola. sim, Aê, foi indo muito bem. sim. Muito. Então, olha, aqui, conforme ele vai acertando, ele vai preenchendo aqui as etapas aqui, ó, os acertos, os erros. Aqui ele agora eliminou tudo porque ele avançou de nível. Então, ele estava tendo que ouvir 3 sons e identificar qual foi o som de acordo com o primeiro que ele ouviu. Como ele foi acertando, aí ele já avançou para 4 sons, tá? Então, agora ele ouve 4 sons diferentes, ele tem que identificar qual foi o som exatamente igual ao primeiro som que ele ouviu. Conforme ele vai acertando, vai aparecendo aqui na geladeirinha, né? As frutas preenchidas, né? Vai aparecendo aqui as respostas conforme ele vai acertando. E aqui ele pode repetir o estímulo também, se ele tiver dúvida. O legal é que mesmo quando ele começa a errar, o próprio jogo ele mostra qual era a opção certa. Então, isso ajuda para a criança começar a reter essa informação. Olha, essa que era certa, ele vai começar a reter e a memorizar por conta dele ter o reforço ali da resposta correta que ele não acertou, tá? Então, ele vai ter um reforço ainda ali para ajudar ele a memorizar ainda mais esses sons, tá? Legal! Legal! Muito bem. Tente novamente. Oh, que pena. Você não acertou. A resposta correta é. E aí ele deu o reforço, viu? Ele errou, ele deu o reforço de qual era a resposta correta. Além disso, a gente tem como ativar também os controles de ruído, que é aqui do ladinho, e você pode selecionar ruído de música, que é o que vocês vão ouvir agora, ruído white noise, né, que é aquele barulho do chiado, como se fosse uma chuva, white noise e um ruído de sala de aula, tá? Então, vou colocar aqui para que vocês ouçam como é os ruídos. Você pode ativar ou desativar esses ruídos, se você quiser tornar um pouquinho mais desafiadora a tarefa, tá ok? Então, vamos lá. Comigo agora. Não desanime. Tente outra vez. Pensando, esse mesmo. Uma é mais fininha, a outra é mais. Sim,
Aqui, ó, ele conseguiu a meta e aí aumentou para ele poder diferenciar agora entre 5 sons, tá? Ele tem que identificar entre 5 sons qual é o som igual à primeira torneira, tá bom? E aí, eu colocando o ruído, além dele fazer a discriminação auditiva, eu estou colocando uma competição, né? Então, eu estou trabalhando ali um pouquinho de figura fundo também. Claro que o meu estímulo-alvo ali é a discriminação de padrões, né? De padrões temporais. Mas, além disso, eu posso dificultar a tarefa acrescentando uma outra habilidade ali para trabalhar, que no caso ali seria a figura fundo, quando eu acrescento o ruído. Claro que o ruído de música é muito diferente do ruído do tom puro, né? Então é muito mais fácil o paciente discriminar. Quando a gente está pensando em tarefas de figura fundo, quando a gente usa estímulo de fala com competição de música ou white noise, a gente está trabalhando figura fundo, mas a gente está trabalhando de forma um pouco mais fácil. Quando a gente quer dificultar a tarefa, a gente precisa aproximar cada vez mais os estímulos, tanto o estímulo-alvo como o estímulo de fundo. Então, se eu uso, por exemplo, música com fala, eu estou fazendo um estímulo que é um pouco mais fácil do que se eu usar competição de fala com estímulo-alvo de fala. Então, ele tem que prestar atenção, por exemplo, na voz de uma mulher e, ao mesmo tempo, ele está ouvindo um homem contando uma história. Então, fala com fala, apesar de ter a diferença ali, né, da voz da mulher ser mais aguda, do homem ser mais grave, teoricamente, a gente está tornando o estímulo um pouco mais difícil, porque a gente está utilizando fala com fala, né? Quando é fala com ruído, com white noise ou com música, também é uma tarefa que não é fácil para os pacientes que têm essa dificuldade nessa habilidade de figura fundo, mas é um pouco mais fácil do que quando a gente usa o mesmo estímulo, tá? Então, se eu usar o mesmo estímulo-alvo com o mesmo tipo de estímulo para fazer a figura fundo, que é onde ele tem que ignorar um ruído de fundo, eu estou tornando a tarefa mais desafiadora para o paciente, mais difícil, tá? Aqui, a tarefa ela não está tão difícil porque os estímulos são bem diferentes, o estímulo-alvo e o estímulo competitivo, tá ok? Então, vamos continuar. Não desanime, tente outra vez. Então, agora aqui estava estímulo de fala, viu? Né? O estímulo de barulho de sala de aula, de conversa de sala de aula. Lamento, não foi dessa vez. A resposta correta é... Era bem parecido, né? Aqui agora foi o estímulo white noise, né? Aquele chiado. Ficou mais difícil um pouco para ele a tarefa, né? Porque o chiado ele é um pouco desconfortável também, né? Da gente escutar. Então, isso acabou desconcentrando um pouquinho ele errou a tarefa, mas o jogo deu aquele reforço positivo, né? Assim, aquele feedback positivo de qual era a resposta correta, tá? Para ele poder fazer essa análise e armazenar melhor da próxima vez, tá bom?
Então, é isso, gente. Esse era o modelo aí, eu trouxe aí esses 2, 3 modelos de atendimento, de estratégia de intervenção, que vocês podem utilizar com seus pacientes, né? Então, o que a gente precisa quando a gente vai planejar a nossa estratégia de intervenção? A gente precisa compreender bem a hierarquia das habilidades auditivas, tá? Saber qual habilidade a gente vai trabalhar primeiro, porque nem sempre no exame do nosso paciente a gente tem uma alteração em somente uma habilidade, né? Muitas vezes a gente tem alteração em 2 ou 3 habilidades, então a gente precisa saber qual habilidade a gente vai trabalhar primeiro, de acordo com a hierarquia das habilidades auditivas e também do desenvolvimento auditivo, tá? Então a gente precisa respeitar, entender bem essa hierarquia, saber interpretar o exame, mesmo que você não vá trabalhar com o exame, fazer o exame, né, como eu já falei aqui, mas você precisa olhar o exame e conseguir enxergar ali o seu planejamento terapêutico, de acordo com o exame, com a anamnese direcionada, né, ao processamento auditivo, com o perfil do paciente, a faixa etária do paciente, né, personalizar de acordo com o que o paciente gosta, para o nosso treino ficar mais motivador, mais engajado, mais efetivo, né, e trabalhar com metas. A gente não pode deixar de trabalhar com metas. É muito importante a gente trabalhar com metas, tanto quem trabalha com cabine e audiômetro, como quem trabalha sem cabine e audiômetro. A gente precisa das metas, porque as metas é que vão nos dar a direção do que a gente vai fazer no próximo atendimento, tá? Então, a gente precisa ter um controle bem elaborado aí para a gente montar um planejamento terapêutico eficaz, tá ok? Então, a partir de agora, né, já liberei as inscrições do curso PAC, Estratégia de Intervenção para Uso no Consultório, tá? E o que você vai aprender nesse curso? Eu vou te ensinar como fazer uma terapia de PAC efetiva sem audiômetro e sem cabine. Como você pode ajudar o seu paciente no consultório, sem precisar investir tão caro no audiômetro, numa cabine. Há formas de ajudar o seu paciente que não tem, muitas vezes, acesso a esse tipo de trabalho. Às vezes, você trabalha no serviço público, como eu falei, né, no SUS, enfim, não tem os equipamentos lá no local onde você trabalha, na prefeitura, etc., né? E você pode, ainda assim, ajudar o seu paciente a ele não ficar sem estimulação auditiva, tá? Além disso, você tem a opção de fazer o treinamento auditivo no consultório, né? Como eu falei aqui em uma das aulas, o desafio aí são justamente as fonoterapeutas começarem a enxergar que podem trabalhar também o processamento auditivo com o paciente, porque o paciente não é só um ouvido, a gente tem que enxergar o paciente como um todo. Então, se você já enxerga o paciente por meio da linguagem, por meio do comportamento dele na escola, você já tem essa troca, você já tem esse diferencial em conhecer todo o perfil do paciente com relação à linguagem, atenção, memória, por que não incrementar o auditivo também, para que você possa ajudar ainda mais o seu paciente, né? Fazer a diferença na vida do seu paciente. Quem tem a ganhar com isso é principalmente o paciente e o fonoaudiólogo também, que vai fazer um trabalho de excelência e que vai conseguir aí até outras indicações, porque os pacientes vão vir motivados e quem está feliz e motivado indica para outras pessoas, né? Então, a partir daí, você pode até ter um crescimento profissional na sua área e fazer o seu nome ser conhecido por fazer um atendimento de excelência, mas para isso você precisa se preparar. Então, o que é que você vai aprender? Hierarquia das habilidades auditivas. Eu vou te disponibilizar recursos prontos para você utilizar no consultório com os seus pacientes. Então, eu vou disponibilizar jogos para vocês utilizarem, jogos que eu desenvolvi e que eu uso com os meus pacientes, tá? Áudios também para vocês utilizarem com os pacientes de vocês. Vou ensinar como usar, em que momento da terapia você vai usar aquele áudio. Vocês vão receber uma aula com um quadro do planejamento terapêutico para cada alteração, assim como eu faço com os meus pacientes, né? Então, vocês vão receber ali passo a passo o que fazer com cada paciente. Então, por exemplo, eu vou estar ali, vou dar uma aula para vocês mostrando o que fazer a cada sessão. Então, planejamento terapêutico, meu paciente. Então, planejamento terapêutico, primeira sessão. O que eu vou trabalhar na primeira sessão?
Tá? Então, o que eu vou precisar ter de levantamento para planejar minha primeira sessão? Habilidades alteradas. Então, vou ver aqui, habilidades alteradas. Aí eu vou, primeira sessão, hierarquia, né? O que eu vou trabalhar primeiro? Hierarquia. Ah, vou trabalhar primeiro localização sonora. Então, localização sonora, tá? Ah, na primeira sessão eu vou trabalhar localização sonora. Quais atividades que eu vou fazer para localização sonora para o meu paciente que tem 6 anos? Quais atividades que eu posso fazer para localização sonora para o meu paciente que tem 8 anos, que já é diferente do meu de 6 anos. Então, vai ser um outro quadro que a gente vai fazer com o paciente daquela faixa etária. Então, para 6 anos, o que eu posso usar de atividade que dá resultado, atividade efetiva para localização sonora? Então, atividade 1, atividade 2, atividade 3. O que eu vou usar para localização sonora? Tá, agora eu quero trabalhar na mesma sessão, quero trabalhar fechamento auditivo. Então, o que eu posso usar na primeira sessão para trabalhar o fechamento auditivo? Então, vou colocar ali, atividade 1, 2 e 3, tá? E aí, o que o meu paciente conseguiu, o que ele não conseguiu? Então, aí vamos para a segunda sessão, tá? Na segunda sessão, eu preciso trabalhar com o meu paciente o quê? Figura fundo. Então, eu vou selecionar ali as tarefas que são mais efetivas, que eu testei no meu consultório, que eu apliquei, que deu certo com os pacientes e que eu vi nos estudos também que deu certo com os pacientes. Vou falar para vocês, olha, sessão 2, agora na sessão 2, o seu objetivo vai ser esse, esse e esse, tá? E aí, qual vai ser o nosso objetivo geral, objetivo específico? Então, eu vou te mandar certinho uma tabelinha ali, né? O que você vai fazer a cada sessão para idade de 6 anos, tá? Porque é um paciente que já tem risco para ter PAC, tem algumas queixas relacionadas, então precisa entrar com estimulação para esse paciente. Aí agora, o que eu vou fazer para um paciente de 8 anos? Vou fazer um planejamento, vou mandar para vocês o planejamento do que eu fiz com o meu paciente com 8 anos, que tem alterações tal e tal e tal. Qual o paciente que tem alteração de padrões temporais, de processamento temporal. Então, vou fazer toda a sessão planejada de acordo com as habilidades auditivas que estão alteradas. Então, você vai ter um quadro para as habilidades auditivas, as tarefas mais indicadas que mostram mais resultado para a habilidade auditiva de exemplo, ordenação temporal, para crianças de 6 anos, 7 anos, né? Ainda está em maturação, a cidade ainda está em maturação essa habilidade, né? Mas vou trabalhar para estimular, para minimizar os impactos e ajudar a criança a discriminar melhor, porque nessa faixa etária a gente sabe que essa habilidade ainda está em maturação, tá? Mas mesmo que ela ainda esteja em maturação, que eu não consiga avaliar no teste, né? Com 6 anos, com 7 anos, às vezes eu não consigo avaliar os padrões temporais, né? Apesar de ter valor de referência na USP, tem valor de referência, na Escola Paulista também tem valor de referência de padrões temporais para 7 anos. Mas a gente sabe que ainda está em maturação, né? Na classificação do Music é a partir de 8 anos. Então, a gente vai ajustar de acordo com cada faixa etária. Mas, por mais que esteja ainda em maturação, não quer dizer que a gente não pode trabalhar. Se a gente conseguir trabalhar com uma prevenção para minimizar esses impactos e diminuir aí esse atraso dessa maturação, melhor ainda. Então, vocês vão saber o que trabalhar em cada habilidade, no planejamento terapêutico, para cada habilidade alterada, de acordo com cada faixa etária que vocês encontrarem alterada. Cada faixa etária é o perfil de jogos que funcionam melhor para cada faixa etária. Então, tudo isso eu vou ensinar para vocês no curso de estratégia de intervenção para uso no consultório, tá? Estratégia de intervenção em PAC para o consultório. Então, vocês vão receber um quadro do planejamento terapêutico, vai ter uma aula sobre isso, onde eu mostro o que você vai fazer na primeira sessão, o que você vai fazer na segunda sessão, na terceira sessão, de acordo com cada habilidade e de acordo com cada idade do paciente. Então, se eu vou trabalhar com um adolescente de 13 anos, quais são os jogos que são mais motivadores para adolescente de 13 anos que tem resultado no treinamento auditivo? Então, eu vou passar para vocês as estratégias exatas
para cada faixa etária, né? Para vocês terem aí uma gama de opções para trabalhar para cada faixa etária, que eu recebo muitas dúvidas e muitas perguntas sobre isso. Tipo, o que eu vou trabalhar com o meu paciente de 6 anos? O que eu vou trabalhar com o meu paciente adolescente? Não tenho muito conhecimento de material para adolescente. O que eu vou trabalhar com o meu paciente idoso? Quais são as melhores estratégias para usar com o idoso para estimular a habilidade auditiva de figura fundo? Qual a melhor estratégia para trabalhar com o idoso para estimular a habilidade auditiva de resolução e ordenação temporal, né? Para trabalhar a discriminação auditiva, que é muito comum estar alterada nesses casos, né? Então, vocês vão entender como montar cada sessão de acordo com cada perfil. Claro que cada caso é um caso, talvez você tenha que mudar ali uma ou outra estratégia para um paciente, uma outra tarefa para um paciente, mas vocês vão ter uma base. Então, por exemplo, vocês vão ter ali 3 atividades para trabalhar com um paciente de 13 anos, localização sonora. Se você trabalhou a segunda, ele não gostou, você tem uma terceira opção para trabalhar. Então, eu vou estar te dando ali bem mastigadinho o que você vai trabalhar com os seus pacientes de acordo com cada perfil de paciente que você receber, tá bom? Que é o que eu recebo de mais dúvidas das colegas, por isso que eu montei dessa forma o curso, porque eu acho que vai ficar mais claro para vocês e vai dar o pontapé inicial ali para vocês começarem um trabalho de excelência, ver resultado e também o fonoaudiólogo ficar mais motivado a continuar melhorando nesse trabalho, né? Melhorando o que você já faz hoje, melhorando seus atendimentos que você já faz hoje, né? Então, quem se inscrever no curso vai ter direito a tudo isso e você vai aprender as melhores estratégias de intervenção para treinamento auditivo no consultório, para tratar os transtornos do processamento auditivo no consultório e adequar a cada sessão na sua prática clínica, tá? De acordo com cada perfil de paciente. Então, vai ser bem passo a passo, né? A intervenção eficaz nos casos clínicos. Então, dessa forma, vocês vão saber quais são os melhores recursos para utilizar para cada faixa etária, para cada perfil de paciente, para cada habilidade auditiva, quais são os melhores exercícios, os exercícios que têm mais resultado, que têm mais engajamento, enfim, tá? Então, tá bem, assim, mastigadinho para vocês tirarem todas as dúvidas. Além disso, a gente tem aí os bônus, né? Então, esses bônus a gente tem. O que você vai ter de bônus ao adquirir o curso, né? O acesso é imediato. Vocês vão ter o curso do Audacity de bônus, que eu ensino vocês a fazer os seus próprios recursos, vocês criarem os seus próprios materiais, mas se vocês não têm tempo, nem paciência, nem muita familiaridade com tecnologia para criar os próprios materiais, vocês também vão receber materiais que eu já criei prontos para utilizar no consultório, tá? Então, áudios e jogos para que vocês possam utilizar no consultório. Mas o curso do Audacity, ele tem 3 aulas bem passo a passo, que eu ensino como vocês criarem tarefas para cada habilidade. Então, como criar tarefa no Audacity para fechamento auditivo, como criar tarefa no Audacity para figura fundo, como criar tarefa no Audacity para resolução temporal. Né? Esse curso é um curso à parte, mas eu estou dando ele aí de bônus dentro do curso PAC Estratégia de Intervenção. Então, na verdade, você está levando aí 2 cursos pelo preço de um, né? E, além disso, tem o fórum de alunos para vocês tirarem as dúvidas, né? Vocês podem colocar as dúvidas de vocês, que uma vez por semana eu sempre respondo as dúvidas. E vamos ter também uma mentoria em grupo, ao vivo e gravada, para tirar as dúvidas quando estiver mais na fase final do curso, na metade do curso, mais ou menos, a gente vai ter essa mentoria para tirar as dúvidas que ficam ao longo do curso, né? Ao longo do que vocês vão adquirindo no curso. E tem esse bônus, que é só para os primeiros 15 inscritos, né? Que é o Kit Pack, que foi um material que eu desenvolvi com os jogos, que vem 8 jogos para treinamento auditivo no consultório. Esses jogos eu uso personagens que os pacientes gostam, para tarefa de resolução temporal, figura fundo, fechamento auditivo, ordenação temporal, enfim. E aí tem várias habilidades que a gente trabalha dentro desse Kit Pack, tá? Além disso, os primeiros inscritos, os primeiros 15 inscritos, vão ganhar também uma mentoria ao vivo, tá? Como vai ser essa mentoria? Não é a mesma mentoria que está dentro do curso, é uma mentoria à parte,
só para os primeiros inscritos, vai ser uma aula exclusiva, onde eu vou montar o planejamento terapêutico do seu paciente, tá? Então, a gente vai ter uma mentoria, as fonos que estiverem dentro desse bônus, né, que forem as primeiras inscritas, o que eu vou fazer? Como deu esse probleminha na aula, né, na hora que eu falei isso, que eu abri as inscrições do curso, deu esse probleminha do áudio, então eu vou liberar esse bônus para quem se inscrever nas primeiras 24 horas, tá? Então, nas primeiras 24 horas do curso, de abertas as inscrições do curso, no caso, hoje é dia 15 de novembro, né? O feriado, 15 de novembro. Então, até meia-noite do dia 15 de novembro, todo mundo que se inscrever vai ganhar o bônus, tá? Não vai ser só para os primeiros 15 inscritos, porque como essa aula teve que ser, esse final da aula teve que ser regravado e disponibilizado no dia seguinte, então, para não prejudicar, né, quem não conseguiu assistir a aula, ou de repente quem não viu lá no grupo a mensagem que era para os primeiros 15 inscritos, eu vou estender para que vocês não fiquem de fora, tá? Então, eu vou estender para as primeiras inscrições, quem se inscrever nas primeiras 24 horas, ou seja, até meia-noite do dia 15 de novembro de 2022, vai ter acesso a essa mentoria ao vivo. Essa mentoria ao vivo eu vou agendar um dia com vocês, vou verificar a lista de quem se inscreveu nas 24 horas, nas primeiras 24 horas de abertura do curso, e vou selecionar vocês e vocês vão me mandar o caso de vocês e eu vou montar esse caso com vocês. O que vocês vão fazer com o caso de vocês, passo a passo. No curso, vocês também vão ter isso, tá? Só que no curso vai ser casos que eu vou trazer para os alunos, tá? São casos comuns que recebo no dia a dia, ou alguns casos diferenciados, são casos que eu vou trazer para os alunos para a gente fazer essa mentoria em grupo. No bônus, vamos ter uma aula, além da aula do curso, vamos ter uma aula exclusiva para que eu possa discutir o caso dos alunos, tá? Então, o aluno que estiver dentro das 24 horas inscrito, a gente vai agendar uma data e vocês vão mandar os casos de vocês e eu vou estar discutindo o caso com vocês nessa mentoria. Então, vou falar para vocês, olha, esse caso, o que está mostrando aqui, qual é a interpretação desse laudo? É assim, assim, assim. O que que você vai fazer com esse paciente? Sessão 1 vai fazer isso, sessão 2 vai fazer isso, sessão 3 vai fazer isso, tá? E aí, vocês vão ganhar esse bônus aí da mentoria que eu vou montar, vou te ajudar a montar o planejamento do seu paciente, né? Então, uma vez de você pagar uma consultoria individual comigo, né, uma supervisão, você vai ter esse bônus aí que está aí imperdível, mas é só para as primeiras 24 horas, tá? Após as 24 horas, vão ser os bônus que estão aqui acima, que é o curso Audacity, materiais prontos para usar no consultório, fórum de alunos para dúvidas, mentoria em grupo ao vivo e gravado, tá? Então, gente, tudo que vocês vão receber nesse curso, o que vocês vão pagar no curso é um custo muito mínimo em relação ao que vocês iriam gastar se fosse comprar audiômetro, comprar cabine, fazer manutenção, né, de cabine, de audiômetro, que tem que estar fazendo calibração anual, manutenção, enfim, tá? E dessa forma vocês vão conseguir ajudar os pacientes de vocês no consultório. Além disso, esse curso ele também é indicado para os audiologistas que querem mesclar a terapia, né? Que querem também tornar a terapia mais motivadora. Então, eu mesmo fiquei durante muito tempo fazendo a minha terapia, mesclando o treinamento com audiômetro e sem audiômetro. Fazia uma parte da sessão com audiômetro, uma parte sem audiômetro. Então, dessa forma, vocês conseguem também fazer esse tipo de trabalho. Então, mesmo que você seja audiologista, mesmo que você tenha cabine e audiômetro, assim como eu tenho, você pode também motivar mais a sua terapia, engajar mais o seu paciente na terapia, aprendendo também essas abordagens sem cabine e sem audiômetro, porque aí você pode adaptar e utilizar das duas formas e tornar a sua terapia menos desgastante, menos cansativa para o paciente, tá? Não estou excluindo totalmente o trabalho com cabine e com audiômetro, que é muito eficaz. Eu trabalhei durante muitos anos e alguns casos de hoje em dia eu também utilizo quando vejo que há necessidade,
tá? Mas é possível a gente ter também resultados tão eficazes quanto com a cabine audiômetro se a gente trabalhar sem cabine sem audiômetro, tá? Assim como até muitas colegas contaram a experiência aqui que já fazem e já tem um resultado muito bom, tá? Então, as inscrições estão no link da bio, vocês podem acessar lá o link da bio do meu Instagram para fazer a inscrição no curso. Lembrando que os primeiros 20 inscritos nas 24 horas vão ganhar todos aqueles bônus que eu falei, tá? Após as 24 horas, ganham só os primeiros bônus. Então, aqui, ó, tem todo o programa do curso, na página do curso também tem esse programa, tá? Então, vocês podem olhar lá qual é o programa, o conteúdo programático do que vai estar no curso de estratégias de intervenção PAC no consultório. Então, a gente vai ter aulas de introdução ao processamento auditivo e à linguagem, a sua correlação com a linguagem e com as dificuldades de aprendizagem, porque a gente não pode separar, o nosso paciente não é um ouvido, e a maioria dos nossos pacientes acaba vindo aquele pacotinho, né, com transtorno do processamento auditivo e também cheios de comorbidades, né? Então, a gente tem que entender essa circuitaria como um todo, né? Entender como está funcionando esse paciente como um todo, tanto nas questões de linguagem, memória e atenção, como nas questões auditivas, tá? Então, aqui a gente vai ter uma aula de processamento auditivo e linguagem, aula de introdução ao treinamento auditivo, tá? Hierarquia das habilidades auditivas, interpretação do exame do processamento auditivo para montar o seu planejamento terapêutico, orientação aos pais, o que você pode dar de orientação aos pais de acordo com cada alteração, com cada resultado de exame, tá? Com cada habilidade alterada. Quais vão ser as orientações? Qual é a forma que você vai orientar os pais? Orientação escolar, também de acordo com cada habilidade alterada. Quais orientações que você vai dar para a escola, de acordo com cada habilidade alterada do seu paciente, de acordo com o que mostra o exame do seu paciente, tá? Então, vocês vão ter tudo isso dentro do curso. Planejamento terapêutico, módulos 1 e 2, então a gente vai ter vários casos clínicos aí que a gente vai montar o planejamento terapêutico, que vocês vão olhar os exames, eu vou montar junto com vocês o planejamento terapêutico, para que vocês possam ver que, com certeza, alguns desses casos que eu vou trazer vai se encaixar no caso do paciente de vocês também, vocês vão poder montar e colocar em prática os casos dos pacientes de vocês, tá? Então, estratégias para intervenção, princípios básicos para montar o seu treinamento auditivo. Eu pincelei alguma coisa aqui nessas aulas, mas a gente vai se aprofundar nessas etapas, né, para a gente montar um planejamento terapêutico eficaz. Estratégias para intervenção, as melhores estratégias que a gente vai usar de acordo com cada habilidade auditiva, aquele quadrinho que eu expliquei, que a gente vai ter o quadro de cada habilidade, cada idade, cada perfil de paciente, o que a gente vai utilizar de estratégias de intervenção, o que fazer em cada sessão para cada idade, cada habilidade, mentoria passo a passo, montando o planejamento terapêutico, estratégias de estimulação auditiva em crianças abaixo de 6 anos. Então, eu tenho um paciente que ainda não tem idade para fazer o exame, mas ele tem algumas dificuldades auditivas, então eu acho que ele pode ser um risco para transtorno do processamento auditivo. Como eu posso estimular essas habilidades para já minimizar esses impactos com relação lá na frente à consciência fonológica e alfabetização? Então, eu vou te dar as orientações para vocês utilizarem com crianças também abaixo de 6 anos, tá? Estratégias para monitoramento da tarefa de casa. O que os dados da tarefa de casa vão te dizer, como você vai monitorar isso, como você pode melhorar essa estratégia para que o paciente tenha adesão à tarefa de casa, porque a grande realidade é que a gente passa a tarefa de casa e a maioria não faz. Então, como você pode melhorar isso para que eles comecem a fazer a tarefa de casa, né, para tornar mais motivadora essa tarefa de casa? Então, vou dar algumas dicas para vocês também, ensinar como vocês podem ter mais êxito por parte dos pacientes também nessa área, tá? Então, estratégias para monitoramento da tarefa de casa, recursos terapêuticos para usar em cada habilidade, tá? Como utilizo jogos e áudios na minha prática clínica, como que você vai utilizar, como fazer a mediação do jogo enquanto o paciente está jogando para captar mais informações, para
fazer mais estimulação durante o momento que ele está jogando, como vai ser essa intervenção do terapeuta com o paciente, enquanto o paciente está fazendo a tarefa, como que eu posso melhorar, potencializar os resultados daquele jogo que o paciente está fazendo, enquanto o paciente está fazendo e trocando informações comigo, tudo isso eu vou te passar, tá? Então, como preencher e usar o quadro de atividades para treino auditivo na prática, sessão por sessão, que é o modelo que eu vou dar para vocês, e vou ensinar vocês a preencherem para que vocês consigam montar dentro do caso do seu paciente, tá? Descomplicando o PAC, então tirando todas as dúvidas com relação ao processamento auditivo, casos clínicos diferenciados, casos atípicos que a gente recebe no nosso consultório. Como que eu vou trabalhar com esses casos atípicos, tá? E treinamento auditivo em casos de outros transtornos associados. Então, meu paciente não tem só TPAC, ele tem outros transtornos. Como que eu posso ajudá-lo nessas questões dos outros transtornos? Se você é uma fonoterapeuta da área da linguagem, você já está craque nessa parte dos outros transtornos. O que eu vou te ajudar aqui, eu não vou te ensinar como tratar um paciente que tem TPAC e dislexia, que tem TPAC e TEA, enfim. Eu não vou me aprofundar nessas outras áreas que são da linguagem, mas o que eu vou te passar aqui é como você vai incrementar a sua sessão de treinamento auditivo para, consequentemente, também estar estimulando áreas que podem estar prejudicadas devido a outros transtornos do paciente, tá? Então, como você vai enriquecer mais o seu treino auditivo, que tarefas com estímulos cognitivos que eu possa acrescentar durante o meu treino auditivo, para o meu treinamento ser mais enriquecedor e ir além das habilidades auditivas, ajudando também o meu paciente com relação aos transtornos que ele tem de linguagem. Tá? Então, tudo isso eu vou te passar. Como eu faço na prática, você vai assistir a sessão completa de um treinamento auditivo que eu atendo o meu paciente, então você vai assistir a sessão toda, como eu trabalhei com esse paciente, o que eu fiz com ele, para que vocês possam ter mais segurança na hora de atender o paciente de vocês. Tá? Então, os bônus eu já falei, né? Mentoria ao vivo e gravada para dúvidas dos alunos, que já está incluída. Curso do Audacity, como montar seu próprio material para o treino auditivo, também já está incluído esse bônus dentro do curso. E materiais prontos para usar no consultório e fórum de dúvidas dos alunos. Também já está incluído esses bônus dentro do curso. Os bônus diferenciados são o kit PAC e a mentoria dos casos clínicos dos alunos, que os alunos vão me mandar e a gente vai agendar um dia para fazer essa mentoria. Tá? E o curso é acesso imediato após a compra, você já tem ali uma quantidade de aulas gravadas, o conteúdo é atualizado todo mês com novas aulas, tá? Mas já tem as aulas base ali de introdução ao treinamento auditivo e de algumas estratégias para cada habilidade, para que vocês já possam ter ali por onde começar com os pacientes de vocês, tá? O acesso é disponível por 1 ano, e vocês têm aí o fórum dos alunos também. Então, quem quiser se inscrever, as inscrições estão abertas, lembrando que as primeiras 24 horas tem esse desconto. Esse desconto não, tem esse bônus especial, tá? Então, é a última turma desse ano, sem reajuste, né? O valor do curso é o valor do curso normal. A gente teve a primeira turma há 3 meses, 2 meses, 3 meses atrás. Essa primeira turma teve um valor de desconto por conta de ser a primeira turma, mas essa turma de agora ela está com o valor normal do curso, sem reajuste por conta da virada do ano, tá? Então, aproveitem aí a oportunidade, porque ano que vem, quando tiver essa turma, não tem previsão ainda, o preço vai ser diferenciado, né? Por conta de ter o reajuste aí anual, né? Que todos temos em todas as áreas da nossa vida. Então, quem quiser trabalhar com PAC, mas não tem cabine nem audiômetro, ou você que é audiologista, tem cabine e audiômetro, mas quer tornar a sua terapia mais divertida, mais leve, porém altamente eficaz, também pode fazer esse curso. Esse curso também é para você, tá? Então, eu vou te ensinar tudo nesse curso de estratégias de intervenção. Aproveita e corre para se inscrever, porque é por tempo limitado e as vagas também são limitadas, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da Semana PAC. Quero agradecer aí imensamente a presença de vocês durante todo esse período, esses 3 dias aí.
da Semana PAC, a paciência de vocês por conta dos contratempos que tivemos, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Então, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Não seria tão bom essa semana, tão leve, se não tivesse a presença de todos vocês aqui, tá? Compartilhem, convidem outras colegas, passem essa informação aí, porque não tem nenhum curso no mercado dessa forma, voltado para o treinamento auditivo no consultório. Então, compartilhem para que esse curso alcance outras fonoaudiólogas, para que elas também possam crescer, né? Porque o crescimento do nosso colega também é o nosso crescimento. É sinal que a nossa profissão está crescendo e está sendo cada vez mais valorizada. Então, compartilhem, divulguem, porque ninguém cresce sozinho, né? A gente cresce aprendendo com outros colegas. Assim como vocês estão aqui aprendendo comigo hoje, eu também sempre aprendo com vocês, sempre tem um aluno que dá uma sugestão interessante, que traz algum recurso novo que eu não conhecia. Então, isso é muito bom e faz toda a diferença. Tá bom, gente? Muito obrigada por mais uma Semana PAC que vocês participaram aqui comigo. E até a próxima. Vejo vocês do outro lado da Hotmart. Inscrições lá no link da bio do Instagram. Se você não achar, me manda um direct que eu mando para vocês, tá bom? É isso, gente. Até mais.